A rinoplastia. A rinoplastia é uma cirurgia que ao longo dos anos foi sofrendo algumas modificações. Por exemplo, a cirurgia clássica de nariz é uma cirurgia fechada que simplesmente se diminui o tamanho do nariz. Então se reduz o dorso ósseo, se encurta o nariz, se deixa o nariz menor. Então pessoas que têm narizes grandes, perfeitamente cabe uma cirurgia desse tipo. O que acontece é que nem todo mundo precisa de uma redução. Algumas pessoas precisam de uma definição de ponta. Você tem um nariz com uma batatinha, você tem um nariz com aquela bolinha sem uma ponta muito definida, ou você tem um nariz que ele está um pouco largo, com o dorso mais baixo, selado. Então você precisaria fazer o quê? Você precisaria adicionar, geralmente a cartilagem do próprio septo. Então, para esse tipo de cirurgia, precisa-se fazer o que a gente chama de rinoplastia estruturada. Então você pega enxerto de cartilagem, corta, palita todinho aqui e vai montando o nariz como se fosse uma escultura feita de cartilagem. Então essas cartilagens que são fracas, muito finas, débeis, você vai reforçando. Cartilagem alar, cartilagem septal, encurtando, dando pontos e estruturando o nariz. No nosso meio aqui, como as peles são mais grossas, o tipo de nariz é um pouco mestiço, então essa é a rinoplastia que precisa ser feita aqui. Então, quando se fazia cirurgia simplesmente de redução, o nariz ficava muito curto, muito selado, muito baixo. E algumas pessoas se afastavam da cirurgia por conta disso, principalmente os homens. Você pegar um homem e fazer uma cirurgia, deixar o nariz muito cavado, empinado, muito curto, não fica bom o resultado. Então, eles fugiram dos consultórios de cirurgia plástica para esse tipo de cirurgia. Para cirurgia que você estrutura, você define, deixa uma pirâmide mais forte, um nariz mais longo, reto, uma ponta elevada, mais elegante, aí sim, uma cirurgia que você pode fazer tanto em homens como em mulheres, com satisfação e com excelentes resultados. Além disso, outro fator muito importante é associar a cirurgia funcional. A maioria das pessoas tem algum desvio de septo, alguma obstrução nasal, e você associa a cirurgia funcional para melhorar, além da estética, a função nasal. É muito comum a gente fazer essa associação, às vezes não precisa fazer, mas a regra é você associar e a pessoa, além de ficar melhor, respirar melhor. Porque às vezes quando reduz o nariz, aquilo que era bom passa a ficar estreito para a passagem de ar. Então às vezes se faz preventivamente uma septoplastia e turbinectomia junto com a rinoplastia.